a gente está colocando muito peso numa tática que a gente está apostando, que é de construção de comitês populares. Mas que nesse momento de eleição a gente está colocando uma especial força para a construção desses grupos, para conseguir, primeiro, transformar toda a representatividade e a força eleitoral do Lula em uma força popular organizada. Essa é um salto que vai ser necessário nessa campanha e vai ser necessário para a sustentação do governo no futuro. A gente precisa justamente aglutinar essas duas formas de luta. Os comitês populares, eles são, na minha opinião, uma grande manifestação dessa tática, porque o Comitê Popular de Luta é a organização de base que, primeiro, vai fazer campanha eleitoral, mas, segundo, vai conseguir, através dessa estrutura, discutir os problemas reais da população e propor formas de construir um governo mais participativo a partir disso. Vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina. Mas agora começa a ressurgir uma nova onda de governos progressistas, o que é muito bom. Mas isso é essencial sem parâmetros, movimento social, trabalhador, estudantes. Sem esse pool não há sucesso. E essa união de governos progressistas e da esquerda, não só a esquerda efetivamente, mas gente progressistas que não vota no PT porque não gosta do PT, mas entende que o PT é um governo, é um presidente que prima pela democracia. Então esse encontro aqui na Ocupação 9 de Julho, que é uma referência no estado de São Paulo, de conquista, pelo movimento sem teto, movimento das pessoas que não têm condições de arcar com uma casa própria, aqui é um encontro de bares, né, um encontro de comércios que são a favor pela democracia. Então partes, né, núcleos desses muitos bares se encontraram hoje aqui nessa parte para mostrar também a sua arte, a sua cultura, outras pessoas também com o seu artesanato e junto com a Ocupação 9 de Julho fazer essa festa pela democracia. Surgiu de uma ideia da gente articular cultura e política. Como é que a gente junta artista, bar, povo, campanha, movimento social, partido, tudo num lugar só para dar uma mensagem para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, mas para o povo brasileiro, de que a gente vai ocupar as ruas para eleger Lula e de que essa eleição é a eleição mais importante da nossa história. É uma eleição que pode derrotar o fascismo que se instaurou no nosso país e com toda a miséria, desemprego, fome, tudo isso que a gente está passando aqui e que pode trazer de volta a esperança, a oportunidade, a educação, a saúde e o emprego. Então essa mensagem a gente entende que tem que ser uma mensagem passada por muita gente, todos os dias, em todos os lugares. Então espaços como esse, eventos como esse, um festival que articula o artista, o bar, o povo e os movimentos populares tem um potencial de disseminar essa ideia, de espalhar os materiais, então aqui tem vários adesivos e tal, e também de mostrar para a população de que a gente não vai vencer essa eleição se a gente não tiver unificado. Essa é uma eleição que a gente tem que estar todo mundo junto, na mesma ideia e trabalhando todos os dias. Então acho que o festival veio um pouco para criar esse espírito de unidade, criar esse espírito de todo mundo tem que trabalhar para ganhar essa eleição. Agora os comitês populares ganham outras dimensões. Vários deles são territoriais, mas você tem comitês populares temáticos, tem comitês populares que discutem a pauta das mulheres, pauta dos negros, e você tem comitês populares digitais. Essa é uma novidade que não existia com tanta intensidade antes, né? E que vai ser fundamental não só para a disputa eleitoral, para conseguirmos derrotar Bolsonaro, mas certamente terão um papel importante para governar o país, para garantir que as eleições sejam reconhecidas, né? Fazer essa mobilização para as eleições sejam reconhecidas e para ajudar a governar o país. O que nós precisamos é de oportunidades. A gente não faz as coisas, sabe, sem que a gente pense na oportunidade que a gente está dando para as pessoas. Porque na vida real acontece exatamente aquilo. Acontece exatamente aquilo. Então, quando eu falo que eu não quero prejudicar ninguém, eu não trabalho com a ideia de prejudicar. Eu não quero que a filha da empregada doméstica prejudique o filho do patrão dela. Não quero. A única coisa que eu quero é que o filho da empregada doméstica
tenha a mesma oportunidade de disputar a mesma vaga com qualquer outra pessoa do mundo. E para que a pessoa tenha a chance de disputar, a primeira coisa que a gente tem que ter é comida. Se a gente não comer, parte da inteligência da gente desaparece. Então a gente tem que comer bem. Isso nós vamos mudar. E nós, os comitês populares, nosso contraponto é dizer que o principal problema hoje no Brasil é a fome e a sede. Então nós se reunimos aqui para articular as ações e para a gente poder agir em conjunto. Uma coisa muito especial porque ela retoma a necessidade do trabalho de base, né, daquele trabalho que a gente faz ali nos territórios, nos nossos locais de estudo, nos nossos locais de trabalho, de estar constantemente articulando pequenos grupos de pessoas para a gente fazer a luta política, né, e entender que a crise que a gente vive hoje ela é uma crise sobretudo política, né, que ela tem uma causa e essa causa ela é a política neoliberal que o Bolsonaro, né, uma política fascista que o Bolsonaro tem colocado a cabo. Eu acho que a juventude que dá esse gás aí, né? A nossa brigada de agitação e propaganda é composta somente por jovens e eu acho que a gente está nesse espírito, né, de estar na rua, de estar fazendo intervenção, de estar fazendo agitação e propaganda e estamos aí, melhor que nunca, fazendo todo o papel que a gente deve fazer. A gente precisa atualizar o nosso método de trabalho de base, sabe? E a arte, ela consegue dialogar, ela consegue chegar em lugares que muitas vezes um discurso, uma fala, não vai chegar nunca. Então, a gente precisa das diversas linguagens artísticas para a gente conseguir fazer o trabalho de base, atualizar a nossa luta, inclusive, e chegar nas pessoas, né? É em quem mais está sofrendo, é em quem está passando fome, é quem está desempregado nesse país. E as artes, elas são muito importantes para a gente poder fazer esse diálogo com a classe trabalhadora. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem parar. Próxima estação, Brasil tem fome. Bora descer. Você é louco, mas nossa. Oh, cuidado. Sempre foi assim, há de ter um fim. Se nem sempre foi assim, nem sempre assim será. O que sempre foi assim, há de ter um fim. Se nem sempre foi assim, nem sempre assim será. O que sempre foi assim, há de ter um fim. Se nem sempre foi assim, nem sempre assim será. Lula significa uma fagulha forte de esperança. A esperança tem maus que ele fez. A esperança. Esperança que o Lula possa... Que é esperança? De esperança. Ponto de luz de esperança. É uma esperança. O Brasil ganhou uma nova esperança. E essa esperança vinha com o Lula candidato. A gente está aqui porque a gente tem muita esperança de que o Lula possa... Esperança para o povo, para aquele que... A esperança tem maus que ele fez, que não voltam mais. E a esperança é Lula.